Queridos irmãos, muito bom dia. Que a preciosa paz esteja sobre vocês e sobre toda a sua família. Eu quero transmitir uma mensagem, quero falar do mais belo e precioso e poderoso nome. Quero falar da pessoa preciosa do Senhor Jesus Cristo, que passou por este mundo há quase 2000 anos atrás. Quero falar sobre o seu poder, sobre o seu nome precioso, sobre a sua missão preciosa neste mundo. O Senhor Jesus é o mais belo e precioso presente que Deus mandou para este mundo, em especial para o povo judeu. No Evangelho de Mateus, aliás, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, e o verso 12, 11 e 12, diz lá que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. A bênção passou para o mundo todo. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo disse que a vida eterna, isso está em João, capítulo 17, o verso 3. Jesus disse lá, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus Cristo é a vida. Foi Jesus que disse também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em toda a Bíblia Sagrada é convite de Deus para que o ser humano venha à salvação. E a salvação espiritual que precisamos, que anelamos, está na pessoa bendita e preciosa do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi prometido por Deus desde o Éden. Adão vacilou, pecou, Deus prometeu a salvação, Deus prometeu o resgate. No livro de Isaías, capítulo 9 e o verso 6, nos diz lá, o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, porque o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus não havia nascido ainda, mas ele iria nascer com este peso de glória, com esta responsabilidade. Por isso, o Senhor Jesus, quando nasceu, houve coral de anjos cantando nos céus de Belém, da Judéia. Está no livro de Mateus, capítulo 1, verso 18, fala sobre o nascimento de Jesus. E foi revelado ao profeta Isaías que o seu nome seria Emanuel. Isaías 7,14, quando diz lá, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que na tradução significa Deus conosco, Deus morando, Deus habitando entre os seres humanos. Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia, foi um judeu nato, e ele é um judeu. Portanto, tem um judeu assentado no mais alto e poderoso trono. E ele está vendo o que está acontecendo agora, lá com seus irmãos. É bíblico, é profético.
O que vemos na palavra de Deus é que não houve ninguém com um nome tão poderoso, puro, santo e digno, com o qual foi colocado nesta criança. E o anjo disse para Maria que que o seu nome seria Jesus, o mais belo, poderoso e soberano nome. Jesus Cristo, o Messias, ele foi confirmado como o ungido de Deus quando ele entrou na fila para ser batizado por João Batista, seu primo. Quando ele está na fila e chega até João, João diz: é eu que careço ir a ti, tu que vens a mim. E ele disse: João, deixa, porque assim convém que cumpra a justiça. E João o batiza, e assim que João batiza, João viu o Espírito Santo descer dos céus em forma corpórea de uma pomba e pousar sobre ele. E João ouviu uma voz poderosa que dizia: este é o meu filho, em quem me comprazo. Assim que Jesus sai das águas batismais, João certamente grita, dizendo àquela multidão: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os seres humanos sempre tiveram dicas, sinais sobre a pessoa preciosa e pura do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia, cresceu ali. Aos 30 anos ele assumiu seu ministério e começou a pregar o evangelho puro e perfeito, exercendo também poder sobre as enfermidades, sobre os demônios. Jesus curou muitos enfermos, libertou muitas pessoas de opressões malignas, curou doenças incuráveis, ressuscitou a mortos. Mas ele não foi muito bem-vindo no meio dos seus irmãos, ele foi perseguido e morto. Mas tudo isso estava profetizado. O entregaram à cruz. E quando ele estava na cruz do Calvário, ele disse a última palavra, certamente, tetelestai, que significa está consumado. Jesus consumou o que tinha que fazer, se oferecendo na cruz do Calvário. O único e perfeito sacrifício Jesus Cristo ofereceu por todos os seres humanos. Jesus Cristo, digno de louvor e de glória. Por quê? Porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, mas ele ressuscitou e está vivo. E ele é digno de honra, de glórias, de ações de graça, porque ele vive eternamente. E ele disse aos seus discípulos: eis que me é dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo tem todo o poder, o seu nome é todo poderoso. Louvado o nome do Senhor. No livro de Isaías 9:6 diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Ele é príncipe dos príncipes. E em breve será rei dos reis e senhor dos senhores. Mas teve etapas no seu ministério. Ele foi primeiramente servo para cumprir as profecias de Isaías 43. E como servo, ele operou humildemente como servo diante de Deus, atendendo à vontade do Pai. Teve um momento que ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice,
Mas logo ele disse que não se cumpre aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. E era da vontade de Deus que Jesus Cristo assumisse a condição de pecador na cruz do Calvário, para redimir seres humanos que iriam passo a passo para o abismo. Porque por causa do pecado de Adão, todos pecaram. O apóstolo Paulo afirmou isso: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só enquanto não tiver o encontro com Jesus Cristo, estão separados da glória de Deus. E vemos na Bíblia Sagrada homens e mulheres que, se sentindo vazio, procuraram ter o encontro com Jesus Cristo. Maria Madalena, outra Maria, quando foi buscar água lá no deserto, ela teve um encontro com Jesus ali. Quando Jesus pediu para ela água, e ela disse: Senhor, tu não sabe que judeu não se comunica com o samaritano? Aí Jesus Cristo dialogou com ela dizendo: mulher, se tu soubesse quem te pede água. E quem é que estava pedindo água para aquela mulher? Era o filho do Deus vivo, criador de todas as coisas. Era o prometido do jardim do Éden. Era o profetizado por Isaías. Era aquele que chegou para mudar a situação dos seres humanos. Por isso é que ele disse à mulher: se tu soubesse quem te pede água. E a mulher ficou curiosa e lhes fez esta pergunta: porventura, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que teve esse poço e sustentou a sua família, os seus descendentes com esse poço? Por quê? Porque Jesus Cristo disse: mulher, eu tenho água para lhe dar, e fará em ti uma fonte. E ela ficou curiosa. Aí Jesus Cristo disse para ela: porque a vontade de Deus é fazer a obra na família, não é só em uma pessoa. Jesus disse para ela: busca o teu marido. E ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Jesus Cristo, olhando para ela, disse: disseste bem, não tenho marido. Porque 5 tiveste, e esse que está contigo não é teu. Tudo mostra que a mulher era bonita, acima da média, ladrona de esposos. E ela disse: Senhor, eu vejo que és profeta, porque ninguém... Certamente foi isso, eu vejo que és profeta. E ela ficou maravilhada. Foi e evangelizou a cidade. E o evangelho do Senhor Jesus transformou a sua vida. Outra mulher foi pega no pecado, levaram a Jesus Cristo para apedrejar, para matar. E os principais disseram: Senhor, esta mulher foi pega no adultério, e na lei diz que tem que ser apedrejada. Parece que Jesus não fez caso algum. Continuou escrevendo na terra. E eles lhe indagaram novamente, dizendo: Senhor, na lei tem que ser apedrejado. E o que o Senhor diz? E ele logo disse para aqueles homens: aquele de entre vocês que não tem pecado, atire a primeira pedra. O evangelho do Senhor Jesus Cristo foi aos corações e trouxe revelação. E nenhum deles tinha dignidade. Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais.
O Evangelho do Senhor Jesus é puro, simples e perfeito e poderoso. Tem poder para a cura, para a libertação. Jesus Cristo estava ali, mudando a situação de muitas pessoas, e um homem rico, certamente famoso, também era mestre, chamado Nicodemos. Curioso, teve um desejo de ter um encontro com Jesus e saber algo de Jesus Cristo, e quando se encontrou com ele foi à noite. E ele logo disse: bom mestre, sei que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for com esta pessoa. Jesus Cristo logo disse para ele: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos parece que ficou encurralado. E Jesus Cristo, conversando com ele, Nicodemos disse: Senhor, como pode isto? Porventura eu tenho que tornar ao ventre da minha mãe nascer novamente? E Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos ficou maravilhado e foi transformado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu na minha vida e certamente na tua. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é boas novas. Quando o Evangelho do Senhor Jesus entra na vida de um ser humano, entra para mudar a situação. Isso aconteceu na vida de muitos, inclusive da minha e também da sua vida. Jesus continua fazendo o precioso convite. Jesus disse: e não queres vir a mim para ter vida? Somente Jesus tem vida, e vida em abundância. Um grupo de pessoas cercaram o Senhor Jesus no deserto, pessoas simples e humildes. E Jesus Cristo, vendo o peso espiritual da vida deles, muitos com enfermidades incuráveis, pobres, necessitados, Jesus Cristo olha aos céus e disse: Pai, eu te dou graças porque ocultaste coisas grandes dos sábios e dos entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, assim te foi necessário. E Jesus Cristo disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. O maior prazer do Senhor Jesus Cristo é revelar o Pai aos seres humanos. Uma certa ocasião, ele falou do Pai aos seus discípulos, e os seus discípulos não entenderam. Eles fizeram a seguinte pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E ele disse: eu estou tanto tempo com vocês e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai, é o que nos basta? Jesus Cristo é o representante legal de Deus, do seu Pai. Jesus Cristo, na sua pessoa, reflete a pessoa de Deus, a glória de Deus em sua pessoa. Por isso é que Jesus tem um nome sobre todo e qualquer nome que já existiu neste mundo. O principado está sobre os seus ombros. E ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. No Apocalipse, Jesus Cristo é apresentado no capítulo 2 e 3 da seguinte forma: ali fala o gabarito, a autenticidade, o poderio da pessoa gloriosa e pura do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2,
na primeira igreja, olha o que diz ali. O primeiro e o último que foi morto e reviveu. Na segunda igreja, o que tem a espada de 2 fios, o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo. Terceiro, louvado o nome do Senhor. E os seus pés como latão reluzente. Cinco. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, Jesus Cristo, o único que tem em si a perfeição, e a perfeição é o Espírito Santo completo. O Espírito Santo é a representação dos 7 Espíritos de Deus, o Espírito de glória, de conhecimento, de conselho, e assim por diante, eu não me lembro. Jesus Cristo é pleno, poderoso, santo e puro. Por isso, anjos, arcanjos, querubins e serafins, céus e terra, a natureza o reverencia, porque ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. O que é santo e verdadeiro. Está falando para a igreja de Filadélfia, o que é santo e verdadeiro. O que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Claro que não dá para ler tudo agora, senão o vídeo vai ficar muito longo. E para a igreja de Laodiceia está escrito lá, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Em Jesus Cristo está toda a plenitude, a glória, a majestade de Deus. Por isso nós devemos a Ele a honra, a glória, o louvor, a ação de graça agora e para toda a eternidade. Se você é servo e serva de Deus, continue firme. Porque o dia do nosso encontro com Jesus Cristo está perto, muito perto. Quando eu estou falando nosso encontro, é o arrebatamento da igreja. Não estou falando da segunda vinda. Porque segunda vinda, desculpe se eu vou te chocar, segunda vinda não é para a igreja. Segunda vinda é para judeus. Primeira vinda não foi para a igreja e segunda vinda também não é para a igreja. Para a igreja é arpazo, é retirada, é arrebatamento. Quero parar por aqui. Compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia, dê um like. Se você não é inscrito, eu te convido, se inscreva hoje no canal A Voz do Atalaia. Que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira abundante e forte sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe ricamente.